Bom, boa noite a todos. Hoje o dia começou feliz, né? Como sempre, Deus faz. A gente teve um batismo hoje lá na praia, né? Foi um tempo bem legal do Tomaso. Tomaso, fica de pé, por favor. Amém. Tomaso entregou a vida dele a Jesus, ele é italiano, ele está indo, acho que semana que vem, essa semana, ele já está voltando para a Itália, ele falou, quero me batizar. E aí a gente encontrou na praia, com certeza que dá, né? Ainda é sofista, né? Então, muito bom, Deus é maravilhoso. Queria chamar o Mizinho, cadê a Jenny, Mizinho? Está lá em cima? Então no final, depois a gente... está dando aula, né? Então deixa, depois a gente chama. Bom, vamos orar então mais um pouquinho. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Porque o Senhor faz coisas maravilhosas, Senhor. O Senhor nos translada do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor, Senhor. Obrigado, Deus. Começa a orar pela pessoa que está do seu lado. Bota a mão no ombro dela. Começa a interceder, declarar palavras de vida sobre essa pessoa que está ao seu lado. Começa a declarar unção sobre a pessoa que está ao seu lado. Começa a declarar graça. Começa a declarar que toda distração vai embora. Começa a declarar que o poder de Deus, que a sabedoria do alto, né, que a gente tenha esse coração, né, disposto, né, ensinável, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, alcance em nós, Senhor, alcance em nós um coração, Senhor, terra boa, Senhor, terra agradável, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, Senhor, por tudo que o Senhor fará, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus. Oh, Paizinho, o Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Amém. A Bíblia diz, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não sede conformados, né? Quando eu penso em conformados aqui, eu penso naquele ovo da Páscoa, número 1, número 2, número 3, número 4, número 10, número 20, tem aqueles grandões que ficam para exposição. Então vai ficando uma forminha, né? Tudo muito igual, tudo muito parecido. Mas a Bíblia diz, não sejam assim. Não sejam assim, mas sejam transformados. Né? O tema desse mês é transformados para transformar. Não existe evangelho sem transformação. Não existe cristianismo sem transformação. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que traía não traia mais. O evangelho, as boas notícias são que você pode ter um encontro não com a religião, mas um encontro face a face com o seu Criador. Olhar nos olhos dele, e ao se ver refletido nos seus olhos, descobrir quem você é. E a partir desse ponto, tudo muda, porque você tem a oportunidade de fazer uma decisão, a decisão mais importante da sua vida, que não é o fim a ser alcançado, mas o começo de uma vida fantástica com Deus, que é aceitar a Jesus, aceitar o plano de salvação de Deus para a sua vida, aceitar ser amigo de Deus, aceitar conviver com Deus, aceitar voltar para o plano original, não é entrar numa religião, não é conhecer pontos que são legais, princípios que são bons, sim, os princípios bíblicos vão te manter na jornada, com segurança, mas é mais do que isso. Porque no começo, no início, em Gênesis capítulo 1, quando Deus nos amou, antes até disso, Ele criou todas as coisas e o homem co-governava com Deus. Amém? E o homem andava com Deus diariamente, era um relacionamento íntimo, pessoal, amigos. Isso é uma vida transformada. Não é uma vida onde a gente vem para a igreja no domingo, vê a missa, né? Aí eu aprendi a ir na missa. Ficava lá no fundão, eu e meus irmãos, sempre dava confusão. Normalmente a gente chegava em casa e tinha uma correção de leve,
do comportamento na missa. Mas o que a gente faz aqui no domingo não é o fim. O que a gente faz aqui no domingo é o intervalo do jogo, né? É o intervalo do jogo. Quando você vai à escola sobrenatural, intervalo do jogo. Quando você vai à escola de negócios, intervalo do jogo. E é bom o intervalo, né? Outro dia teve um intervalo lá de 14 horas que eu fiquei sabendo, né? O camarada começou a orar, a galera começou a orar 10 horas da manhã, terminou às 2, então foi mais de 14. Foi um pouquinho mais. Mas é isso, quando é a presença de Deus é gostoso, você quer. Você quer mais. Porque é a presença de Deus. Porque não é o Rodrigo te contando histórias, te ensinando sobre a Bíblia, tentando te convencer de alguma coisa. Porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui simplesmente para tentar não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. E me botar à disposição dEle, para aquilo que Ele anseia, para esse dia de noite. Então, eu queria falar sobre transformação, né? E para a gente falar de transformação, eu queria falar um pouquinho de poder. Queria falar um pouquinho de unção. Isaías 62, versículo 1 e 2 diz assim: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis da glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Então, o Senhor nos chama, né, para levar uma tocha, para levar a tocha, né, a luz de Jesus, dentro de nós, de maneira que possa ser percebida pelas outras pessoas só de você chegar perto, porque a unção ela não é vista. Assim como um perfume que você não consegue ver, mas você sabe que ele está ali, porque você sente seu aroma. A unção ela não é vista com os olhos naturais, mas as pessoas ao seu redor, elas não conseguem enxergar, mas elas sabem que há algo diferente na sua vida. As pessoas percebem a unção de Deus, percebem o poder de Deus. E Deus ele não anda sem poder. Amém? Agora você imagina aquele que faz uma galáxia, que respira e faz uma galáxia, habita dentro de nós. A gente nem consegue entender direito o que é isso. A presença do Espírito Santo em nós é que faz toda a diferença. Os discípulos, eles eram homens simples. Simples pescadores, cobradores de impostos. Pessoas simples. Aquela mulher que teve 5 maridos. Os discípulos eram pessoas bem simples. Mas pelo amor que eles se propuseram a amar a Deus, entender a diferença que faz a presença de Deus e a bondade do Senhor na vida deles, eles foram transformados pela presença do Espírito Santo. Eles não foram transformados por uma religião, eles não foram transformados por um grupo de princípios, até porque os fariseus tinham muitos princípios. Eles foram transformados por causa da presença. Durante 3 anos, eles acordavam todos os dias, olhavam lá e falavam: nossa, a presença de Deus está aqui. Arde meu coração todo dia. Depois que Jesus tinha morrido, ele estava andando, os discípulos estavam indo embora, tristes, né? Porque afinal de contas ele tinha morrido. E aí Jesus do lado deles, eles não conseguiam nem enxergar, e o Senhor Jesus foi falando para eles desde o tempo lá de Moisés, desde o tempo lá da lei, até os dias de hoje, e eles falavam: nossa, ardia no nosso coração. O que ardia no coração deles? A presença de Deus. E esses homens simples, foram transformados para transformar, e eles foram transformados
pela presença do Senhor. Eles foram transformados pela palavra e pela presença de Deus. As duas coisas juntas. Deus também não anda longe da sua palavra. Está perto. Ao ponto de a sombra de Pedro curava. E não era sombra. Não tem nenhuma unção na sombra. A unção estava em Pedro, estava na presença de Deus. Amém? É a presença que cura. Que liberta. Que dá revelação. Dá sabedoria. É Deus em nós. É Deus em nós. Que nos diz, meu filho, não faça isso. Meu filho, faça aquilo. Você está indo para onde agora? Não. Está vendo aquela pessoa ali? Ajuda ela. A gente precisa aprender a caminhar no Espírito Santo. Isso vai te levar a um poder extraordinário. Você quer isso? Quantos mais aqui querem caminhar nesse poder de Deus? Levanta sua mão, por favor. Amém. Glória a Deus. A gente foi chamado para viver como rei, como sacerdote, para fazer a diferença em casa, no bairro, no trabalho. Para onde a gente for, a gente levar a presença. Quando Deus tinha em mente, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, o que Ele tinha em mente? O poder dele em nós. Agora, eu queria contar para vocês uma história rápida, né? De dois homens, né? Um que caminhou, que fez esse caminho, que percorreu esse caminho da unção, do poder de Deus. E é muito interessante, ele é muito conhecido, né? É Eliseu. Eu vou ler para vocês aqui, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Depois a gente vai pular do 19 para o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe o Senhor, Deus falando a Elias, vai, volta a teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. No 19, Elias era um profeta, né, extraordinário de Deus, né? Foi um dos dois homens que não morreu. Foi levado ao céu. E no versículo 19 diz assim, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com 1/12. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? No caminho da unção, da gente receber a unção de Deus, esse poder de Deus, desfrutar disso. Receber, a gente já recebeu, mas como a gente desfruta disso? Como é que a gente coloca a chave no lugar certo e abre as portas? Aqui algumas dicas que Eliseu dá para a gente. A primeira delas é que Deus, Ele não olha como a gente olha. Ele vê o coração do homem. Com Davi foi assim. Tinham vários irmãos e Samuel foi lá. Não, está faltando um. E Deus falou para ele, não vejo como você vê, eu vejo o coração. Com Josué também foi assim. Tinham tantas pessoas capacitadas, mas Moisés foi lá e ungiu Josué no seu lugar. Com Timóteo também foi assim. Paulo impôs as mãos sobre a vida de Timóteo. E com Eliseu não foi diferente. O que Deus viu no coração de Eliseu que atraiu a unção de Deus?
Quando eu fico meditando na palavra, eu fico imaginando. Meu irmão, o Eliseu não estava nem dentro da igreja. O Eliseu não vinha nem ao culto. O que Deus viu no coração de Eliseu? Que atraiu, porque não foi Elias que escolheu Eliseu. A gente faz isso toda hora. Agora eu vou ser pastor. Agora eu vou estudar para ser profeta. Agora eu vou estudar para ser pastor. Você já prega? Então você é pastor. A minha Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, que aquele que desceu subiu dando dons aos homens. Quem escolhe é Ele. É uma loucura a gente ficar se autodeclarando coisas, ou recebendo tapinha nas costas, e acreditando de tudo que as pessoas falam. Não é interessante isso? Não foi Elias que escolheu Eliseu, foi Deus. Amém? Eliseu só foi lá e obedeceu, pegou o manto dele, bum, jogou. Olha como é que foi. Ele não chegou para o Eliseu e falou: Eliseu, vem cá, vamos tomar um café? Vamos almoçar hoje? Tu tem tempo? Eliseu estava trabalhando, irmão. Estava lá com seus tratores. Eliseu era um baita do empresário. Tinha 12 juntas de bois. Sabe lá o que é isso nessa época? Você ter 12 juntas de bois? O cara era um baita do empresário. Estava lá com seus tratorzão lá, garantindo o alimento. Não só dele, mas com certeza de muitas outras famílias. E de repente vem um profeta e joga a capa sobre Eliseu e vira para Eliseu e fala assim: você já sabe o que é isso. O que atraiu a unção ao coração de Eliseu? Deus está te vendo. Quando ninguém te vê. Deus está te observando. Todo dia. Aonde você nem imagina. Eu queria rapidinho aqui. Quem aqui é intercessor? Levanta a mão, por favor. Intercessor, tem esse ministério de intercessão. Levanta a mão alta aí, por favor. Amém? Então, normalmente o intercessor, ele pensa, puxa, né? A gente não enxerga, muitas vezes não vê o intercessor, né? Mas eu quero dizer para vocês que, se isso aqui está de pé, é porque alguém está de joelhos. Deus está te vendo. Está te ouvindo. Ele vê nas suas atitudes de coisas naturais. Antes dele confiar coisas profundas e espirituais. Antes dele liberar poder, ele vai ver as suas atitudes naturais. Eliseu estava preocupado com seus pais. Já começa a honra teu pai e tua mãe. Se você não consegue honrar nem quem você vê, irmão, você acha mesmo que você vai honrar quem você não vê? Aí eu queria ler para vocês aqui 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 15. Vamos ler aqui rapidinho, a gente vai lendo, vai comentando, vai parando. Olha que interessante esse caminho de unção, né? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Até aqui. Olha que interessante isso. Não há atalhos. Não existem atalhos. Amém? Não existem atalhos no reino. Não existem atalhos para o céu. O céu passa por Jesus. Quer ir para o céu? Caminho, a verdade e a vida, Jesus. Quer viver do céu para a terra? Muda sua mente.
Seja totalmente transformado. Busca intimidade com Deus, então você vai viver do céu para a terra. E Eliseu era um cara que queria viver do céu para a terra, e as atitudes dele mostram isso. Ele queria mais. Eu perguntei aqui, quem quer mais unção? Então, quem quer mais unção aqui? Levanta a sua mão, por favor. Amém, glória a Deus. O primeiro lugar onde você para você ter mais unção é Gilgal. Gilgal foi o local onde o povo de Israel atravessou o Rio Jordão. Gilgal é o local onde o povo de Israel chegou no Rio Jordão ali e teve a sua mente mudada. Agora você vai ter que trabalhar, agora você vai ter que guerrear. Antes eles recebiam tudo de graça. A mentalidade era de escravo. Até Gilgal, a mentalidade era de escravo. Teve uma geração inteira que teve que morrer no caminho, porque eles não entenderam, não conseguiram mudar a sua mente. E eles eram escravos. Pior que a escravidão física é a escravidão mental. Pior que a escravidão mental é a escravidão espiritual. Você pode ser um escravo físico, como foi Onésimo em Filemão, no Novo Testamento. Ele era um escravo, mas ele era livre. Agora está cheio de gente escravo na sua mente. Como é que é possível, irmãos, um cristão ser socialista? Isso não existe. É impossível isso. É maligno. Como é que caiu nisso? Ficou escravo, de alguma forma submeteu a um outro senhor, que não Deus. A escravidão espiritual. Tem pessoas que são escravos espirituais. Servem ao inimigo. Às vezes nem sabe. A pessoa para se libertar disso só Jesus, irmãos. Só Jesus pode ser o nosso libertador. O povo saiu do Egito, mas a mente deles ainda continuava escrava. E você consegue mudar a sua mente. Se você fizer muitos cursos, se você mudar seus hábitos, se você blá blá blá, tiver conhecimento. Eu conheço alguns amigos meus que não são cristãos, que tinham pensamento de esquerda, eram socialistas, comunistas, não sei o quê, blá 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 blá, mas aí viram, conheceram e falaram, não faz sentido, isso daqui destrói. Então eu quero uma outra coisa. Ou o camarada fumava cigarro e tinha aquela mentalidade, aquele vício, mas ele foi se esforçando, a mente dele, o corpo dele, forçou a mente dele, forçou o corpo dele e acabou conseguindo se libertar do cigarro. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço gente assim. Agora, escravo espiritual, irmão, só Jesus. E aí, Elias vira para Eliseu, então, e fala para Eliseu assim, Eliseu, fica nesse lugar aí em Gilgal, onde a mente é transformada, sua mente foi transformada, agora fica nesse lugar. Fica aí, Eliseu. E está cheio de gente que fica. Tem um montão de gente que fica nesse lugar. E você... É bom, você aprende bons princípios, você aprende a palavra, a sua mente é transformada, você aprende a Bíblia. Você é beneficiado por isso, a sua família é beneficiada por isso, o seu trabalho é beneficiado por isso, mas você não aprendeu nada para transformar o mundo, você só aprendeu para transformar você, para ajudar você. Gilgal é o local onde você começa realmente, nossa, eu encontrei Jesus. Irmãos, quer ver quando a gente está com a mente em Gilgal? Quando alguém fala assim, lá o fulano, está no primeiro amor, puxa, que lindo o primeiro amor. Olha que maneiro o primeiro amor. Rapaz, quando alguém fala isso para mim, me dá uma dor. Me dá uma tristeza. Quando eu escuto isso, lá o fulano, bonito o primeiro amor, né? Que lindo. Mas a minha Bíblia diz em Apocalipse que se arrepende da onde você caiu do primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor? Eu conheci Jesus.
Eu conheci Jesus, o meu Salvador. Ele é real. Eu não dormia, agora eu durmo. A minha esposa me tratava mal, agora me trata bem. Eu tratava ela mal, agora eu trato ela bem. Meu Deus! E a minha mente é transformada, vai sendo transformada. Eu falo, nossa, eu não preciso mais roubar imposto. Deus é meu pai, Ele vai prover. Meu Deus! Aí sabe o que acontece? Você se acostuma com isso. Aí logo isso vira uma coisa, uma mornidão. Você fica lá parado no tempo, nas revelações, na busca, no entendimento, porque tá bom, e o tá bom é o inimigo do ótimo, do excelente. Você sabe a forma de você se manter no primeiro amor? Eu quero mais. Eu não vou ficar nesse lugar não. Elias, eu não vou ficar nesse lugar não. Eu quero mais. Eu quero mais. Desesperadamente mais. Olha só o que Elias, o que Eliseu disse para ele. Ó, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor. Ou seja, não fico aqui de jeito nenhum. E olha que interessante. Imagina se Eliseu tivesse ficado lá. Ele era um empresário, não era? Ele podia olhar lá e falar, puxa, agora eu já estou em voo de cruzeiro, minha família está bem, meu trabalho está bem, estou com recursos, né? Poxa, eu já não brigo mais tanto com a minha esposa, está bem legal. Eu acho que eu vou voltar, meu trabalho no caso dele era de profeta, eu acho que eu vou voltar a fazer agricultura, né? De repente eu começo um negócio novo. Mas o que Eliseu fez para garantir que ele não ia parar? Ele queimou as pontes que levavam ele ao seu passado. Ele garantiu, não volto, só ando para frente. E desculpa, irmão, com Deus só tem para frente. Não existe ficar parado. Se você está parado, você está andando para trás. Daqui a pouco você está contando história. A gente se reúne para ficar contando história. Você consegue imaginar Pedro, sem a unção do Espírito Santo? Ele ia ficar contando história. Pô, foi legal, no dia tal, fulano tal, fez isso, papapá, papapá, que legal. Puxa, legal. Cadê a unção, irmão? Cadê a presença? Cadê o queimar no meu coração? Caraca, isso é incrível. Esses dias a gente estava numa igreja no lar aqui, a dona Cleusa leu um versículo. Eu acho esse versículo, bum! Então, se você quer unção, você precisa continuar a sua busca por intimidade com Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia. Pode botar o próximo. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, eles foram para Betel. Saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre tua cabeça. Respondeu-lhe também, eu sei, calai-vos. Pode continuar, por favor. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Sabe o que é Betel? Betel é o seguinte, você teve a sua mente transformada, você teve um encontro com Deus, agora você chegou, você saiu de Gilgal, onde você viu que o pessoal da igreja é gente boa, que você pode ser crente, porque o pessoal é legal, eles não são loucos, são legais, mas você falou, não quero só isso, eu não quero só apenas conhecimento histórico, eu quero um encontro face a face com Deus. E aí você chega em Betel, a palavra Betel quer dizer a casa de Deus, é o local onde você vai ter um encontro pessoal profundo com Deus. A escola sobrenatural faz isso nas pessoas, amém? Quem fez a escola sobrenatural sabe disso. Ao longo da escola sobrenatural, se realmente elas fizeram aqueles exercícios, se realmente elas buscaram, se realmente elas se interessaram, cara, elas entraram de um jeito e saíram de outro. Porque o encontro face a face com Deus faz isso. São 10 meses, durante 2 anos, são 2 anos. Betel foi onde Jacó teve um encontro com Deus.
E Deus quer ter um encontro com você, pessoalmente. Betel é bom. Betel é ótimo. Betel é maravilhoso. Mas o que o profeta vira para Eliseu e fala? Fica aqui em Betel. Fica aqui na escola sobrenatural, ó. Fica aí, aqui tá bom. Mas se você quer uma vida onde você vai viver sempre o primeiro amor, você precisa querer mais. Meu irmão, você sabe o que a gente conhece de Deus? Eu vou dar um exemplo matemático para vocês do que nós conhecemos de Deus. Na matemática, se você pegar 1000 anos estudando a Bíblia, se você tiver 500 anos, que é o tempo da história do Brasil, né? 500 anos estudando a Bíblia, e dividir isso por eternidade é igual a zero. Zero. Então, se você está na mornidão, se você não está mais no primeiro amor, se você está olhando para as pessoas, se você olha para alguém e fala assim, ah, legal, fulano está no primeiro amor, meu irmão, rever, né? Olha lá em Apocalipse, lá, quando ele diz para Efésio, você caiu, não está nem se dando conta, mas já caiu, volta para o primeiro amor. E como é que eu volto para o primeiro amor? Senhor, eu quero mais. Se eu preciso de mais, e Deus dá mais. É simples assim. Não precisa complicar. É só você não ser preguiçoso. É só você não querer ficar na sua zona de conforto. Ah, mas já foi à igreja hoje, vou ter que ir amanhã. Você está louco? Ah, mas tem muita coisa. Ah, mas a gente já orou meia hora. E aí eles partem para Jericó, no caminho da unção, amém? Está entendendo, gente? Está dando para entender? Que bom. Então eles vão a Jericó, né? Próximo. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, ah não, a gente já passou por aqui, pode ir mais um. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui porque o Senhor me... Ah não, próximo, volta, desculpa, eu que fiz confusão. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça. Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Próximo. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então, ele começou em Gilgal, no local de transformação da mente. Isso é ótimo, não pare aí. Continue em busca, porque sempre tem mais, irmão. Não estamos falando daquele que é o Pai da eternidade. Não é que ele mora na eternidade. Ele é o Criador da eternidade, que nem cabe na nossa cabeça conceito de eternidade. Então, assim, ele sempre tem mais. Sempre tem muito mais. Amém? Eu ia fazer uma piada aqui, mas achei melhor não fazer, porque... Mas aconteceu. Bom, e aí, vamos para Jericó. Então, Jericó é lugar seco, é deserto. E o deserto não é feito para te matar. Deserto é parte do processo. Jesus, ele entrou no deserto. Depois que ele soube não, ele sabia já, mas depois que Deus fala a identidade dele, você é o meu filho, o amado, o Espírito Santo conduziu ele em direção ao deserto. Mas o deserto para o cristão não é para você ser morto, é para você vencer suas batalhas, crescer, depender de Deus. E aí você vai sair do deserto no poder do Espírito Santo, amém? Então o deserto é um lugar importante. Jericó representa isso. Betel era o lugar de céus abertos, agora o deserto. Quando você fala para Deus assim, eu quero mais unção, eu quero mais poder, eu quero mais graça, sim, o deserto está no caminho do teu processo de amadurecimento. Então tenha a motivação certa. E é no deserto onde você vai aprender a diferenciar Deus e Satanás. Lá você vai aprender a ouvir a Deus de maneira bem interessante. E às vezes você fica sozinho, né? Deserto faz parte.
Às vezes as pessoas não te compreendem, mas Deus está contigo, amém? Agora, Jericó, tem um detalhe, né? Jericó fica do lado do Rio Jordão. E o Rio Jordão representa aqui o Rio de Deus, o Rio de Água Viva, o Espírito Santo. Se você quer unção, se você quer viver nesse poder de Deus, porque o Senhor Jesus, ele falou, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. A gente está vivendo dias, né? Tem alguns países que já estão sofrendo aí um monte de perseguição que não tinha. O nosso país, a gente não está vivendo perseguição, graças a Deus, amém? A gente não sabe se amanhã ou depois a gente vai viver perseguição. É possível. E aí você vai precisar da intimidade e do poder do Espírito Santo. E se a gente não viver perseguição, provavelmente a gente vai viver apostasia. E aí você vai precisar ainda mais do poder e da intimidade com o Espírito Santo. Então o Jordão representaria o derramamento do Espírito Santo. Elias divide as águas. Quando você tem fome e sede de Deus, Ele abre um caminho. E aí é do outro lado, passa mais um pouquinho, por favor. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Olha só, 50 profetas foram juntos. Continua, por favor. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as que se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Próximo. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, então que seja tomado de ti. Disse-lhe Eliseu, peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Quando ele chega do outro lado, quando eles passam pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, então Elias vira para Eliseu e fala, agora sim, agora me pede. Não é uma vida de performance, irmãos. Não é uma vida de, eu vou fazer um montão de coisa para Deus me notar, não é nada disso. É uma vida de busca verdadeira por intimidade com Deus. É o maior tesouro. Você entender que esse é o maior tesouro. Meu irmão, tem coisas que você vai poder fazer aqui que você não vai poder fazer no céu. E que o poder de Deus é para te ajudar a fazer. Você só vai poder curar aqui. Você só vai poder profetizar aqui. Você não vai poder curar depressão no céu. Não vai. Você não vai orar por câncer no céu. Você não vai precisar fazer uma brinquedoteca lá para atenuar a vida daquelas crianças lá no céu. Não precisa. Você não precisa evangelizar no céu, irmão. Porque aqueles que não foram evangelizados já estão no inferno. Não tem solução mais. É agora. É aqui e é agora. E a gente precisa dessa unção, a gente precisa dessa intimidade desesperadamente. Ou a gente vai ficar em Gilgal, marcando toca, desculpa. Ou a gente vai ficar em Betel, nossa, que maravilha, eu vou rodar aqui no chão. Uau! Uhul! Aleluia, glória a Deus, irmão. Aí, quer uma palavra de conhecimento, quer uma palavra profética. Aí, cheguei. É bom, não estou falando que é ruim não, eu gosto. Quem for no céu na terra agora, tem pelo menos, a gente tem lá escritos até agora, tem umas 200 denominações escritas. Então assim, a gente vai unir bastante gente, né? Bastante denominação, que eu acho legal isso, eu gosto disso. Da gente unir a igreja, né? E vai ser assim, vai ser rolo compressor, eu acho, tenho essa impressão, né? Que vai ser assim, eu particularmente eu gosto. Mas assim, tem mais, irmãos. Tem gerações que ainda não nasceram, que depende de você passar o Jordão, de você realmente querer. Tem reinos que precisam da tua ajuda. E eu já estou terminando aqui.
Elias pediu uma porção dobrada. O Espírito Santo é o maior de todos os presentes, amém? E Elias recebeu isso, amém? Mas nem se compara ao Espírito Santo que habita em você. É incrível a vida de Eliseu, mas nem se compara ao poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Ele é sobre ele, mas o Espírito Santo habita dentro de você. É interessante, né? Bota o próximo, por favor. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomar de ti. Por que é dura coisa? Por que é uma coisa difícil? Fala assim, poxa, por que você pediu uma coisa difícil? Porque é uma coisa dura. Por quê? Por que ele falou isso? Por que ele fala assim, ó, se você me ver subindo aos céus, para ele ver Elias subindo aos céus, ele precisava ver Eliseu precisava ver o que Elias via. E a maioria das pessoas prefere passar a vida inteira olhando apenas para as suas necessidades. Para que você precisa da unção de Deus? Qual a sua motivação? Todo mundo quer, eu também quero. Mas o teu encontro face a face com Deus vai te ajudar a olhar para as pessoas e falar, essa pessoa precisa. Essa pessoa está machucada mesmo. Eu te levantei para ajudar essa pessoa. Eu te ungi para abençoar fulano de tal. A unção, ela tem um propósito. Amém? O que Elias estava dizendo aqui, olha, se você vê o que eu vejo, e quando você vive um relacionamento com Deus, você não vive só uma religião. Você começa a andar com Deus e é uma aventura extraordinária. Quantas vezes Deus falou para mim, não faz isso, faz aquilo. Eu saía do cliente, às vezes ele falava para mim assim, não, fica tranquilo, você vai vender hoje ainda para esse cliente. Ao invés de você fazer assim, faz assado. É pelo Espírito Santo que a gente chama Deus Paizinho. E é pelo Espírito Santo que a gente passa as tribulações, para que a gente possa ser a resposta para aqueles que anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos aí são filhos maduros. São filhos que realmente querem um relacionamento com Deus. Quando é que a gente para em Gilgal? Quando a gente começa a ter entendimento, conhecimento, e a gente começa a produzir, mas a gente se alegra com o aplauso das pessoas. Mas a gente se alegra com tapinha nas costas, por ser reconhecido. Aí esse lugar fica confortável, fica bom. Quando é que a gente para em Betel? Quando a gente não entende que tem muito mais. Que não basta apenas horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, mas, Senhor, o que é para fazer? O que é para construir? E no deserto? Quando a gente para no deserto? A gente foi chamado para levar a tocha do Senhor. E a nossa motivação deve ser o amor, amém? Eu já estou terminando. Queria te convidar a ficar de pé. Eu não queria nem falar tanto, falei demais. Não existe cristianismo sem transformação. Se você acha que você vem à igreja e você sai daqui e continua vivendo a mesma vida, as mesmas confusões, meu irmão, se converte. Porque assim, não existe cristianismo sem transformação. E só existe transformação em espírito e verdade
você querer só escutar o Senhor, é preciso você aprender a escutar o Senhor também lendo a palavra de Deus, amém? Ela vai te manter seguro para você escutar o Senhor de uma forma segura, amém? Pode tirar o som, Kim, por favor? Amém, obrigado. Jesus falou para eles, olha, eu quero te dar um presente. Para que o Espírito Santo colabore, para que você seja um testemunho dele. Como foi falado aqui na semana passada. Vamos orar aqui rapidinho. Pai, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela sua graça, Pai, obrigado pela sua misericórdia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais graça, Senhor, mais unção, Senhor, mais poder, Senhor. Mais Deus, mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor, ativa, Senhor, os sentidos espirituais em nós, Senhor, de formas que possamos perceber a sua presença, Senhor. Ativa os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver, Senhor, o seu sorriso. Ativa, Senhor, os seus ouvidos, nossos ouvidos espirituais, Senhor, para ouvirmos a sua voz, Senhor, de maneira clara. Ativa, Senhor, nossa mente de Cristo, Senhor, e os sentimentos do Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sonda os nossos corações, Senhor. Vê se em nós caminhos maus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você repetisse assim comigo, ó. Diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Ora pela pessoa que está ao seu lado e começa a liberar sobre a vida dela mais unção, mais graça, mais unção, mais poder. Começa a liberar sobre a vida dessa pessoa. Senhor, quebra, Senhor, toda a limitação das nossas mentes. Senhor, quebra todo o marasmo, Senhor. Quebra, Espírito Santo. O Senhor tem mais, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra toda a preguiça, Pai. Quebra, Espírito Santo. Quebra a preguiça, Senhor. Quebra as distrações, Senhor. Quebra, Senhor. Nos dá foco, Senhor. Mais unção, Senhor, mais graça, Senhor. Quebra a mentira, quebra a acusação. Meu irmão, Deus está te livrando da acusação hoje. Quebra essa acusação que tenta te parar. O diabo não pode te parar, o diabo não tem como te parar. Só você pode parar. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, rasteja. Fala para a pessoa, rasteja. Caminha rápido, caminha devagar, mas vai na direção de mais de Deus na sua vida. Vai na direção de ser transformado. Não se contente com o bom. O bom é inimigo do ótimo. Não se contente com o bom. O bom não é seu amigo. O bom não te ajuda. Mais, Deus. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais. Mais, Senhor. Mais, Espírito Santo. Mais, Senhor. Amém, Senhor. Eu amo sua presença. Eu amo, te amo, Senhor, sua presença. Eu amo, te amo, Jesus. Eu amo tua presença. Eu amo tua presença. Eu amo tua presença. Eu amo, te amo, Jesus. Eu amo,
tua presença. Eu amo tua presença. Eu amo. Te amo, Jesus. Eu amo. Tua presença. A presença de Deus, irmãos, é maravilhosa. Ela é preciosa. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada mais importante. Não tem nada mais precioso do que isso. Do que a presença de Deus. A presença de Deus te valoriza. Te ajuda a ser realmente quem você é. Você não precisa ficar recebendo tapinha nas costas, nem as pessoas dizendo para você quem você é, quem você deixa de ser. A presença de Deus, ela te mostra o quão precioso você é. E o quão incrível você é. Obrigado, meu amor Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, meu amor Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Eu te agradeço, Pai. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Muito, muito obrigado, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, nós queremos ser como tem esse coração de Eliseu, Senhor. Que não volte atrás, Senhor. Mas que busque o mais de Deus, Senhor. Sempre tem mais, Senhor. Sempre tem mais, Senhor. Pai, eu te agradeço por isso, Senhor. Te amamos, Jesus. Eu amo a sua presença, Senhor. Mais do que tudo, Senhor. Obrigado, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Não queremos ser como nuvens sem água, Senhor. E nem como aqueles que se olham no espelho e se esquecem, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais, Espírito Santo. Mais da Tua bondade, Senhor. Queremos fazer a diferença lá fora, Senhor. Queremos, Pai, glorificar o Teu nome, Senhor. Através de nossas vidas. É interessante, irmãos, que eu tenho aprendido a andar com Deus, que quando você anda com Ele, eu falo assim para Ele: Senhor, manda alguém lá para o hospital, tem muita gente morrendo no hospital. Aí o Senhor fala assim para mim: vai você, que eu vou contigo. Aí eu falei para Deus assim: Senhor, levanta pessoas, políticos incríveis, teus, para essa nação. Aí o Senhor falou para mim assim: prepara eles aí, vamos lá, estuda para você se capacitar para eles. Eu, Senhor, ajuda aí contra a religião. Ele falou: então, monta a escola, vai lá, vamos lá. É isso, irmãos. Vai você! Vai você! Você tem tudo que é necessário para que as pessoas olhem e falem: aqueles que estão virando o mundo ao avesso chegaram até aqui. Glória a Deus, amém? Uma salva de palmas para Jesus.